O Tite é e seguirá sendo o ídolo do Corinthians, porque ele é o mais vencedor dos treinadores da história do Corinthians. A torcida está magoada com ele, está com ciúmes do Flamengo, porque afinal ele foi para o Flamengo e não veio para o Corinthians. Mas nada que não se resolva quando ele voltar. E tenha certeza de que um dia ele vai voltar. E aí será acolhido como o bom filho que a casa torna. O carinho pelo Tite, eu acho que esse carinho é imorrível. Tite é ídolo do Corinthians? Tite é ídolo do Corinthians. Você não apaga o que foi feito, né? Você não apaga ele torcendo no meio da galera na Libertadores, quando ele foi expulso de campo. Você não apaga ele carregando a faixinha lá, a favela está aqui no Japão. E não apaga os times que ele fez, né? Que conquistaram a América e o mundo. Então, sim, ele é ídolo. Mas é claro que as pessoas vão se transformando, né, ao longo da vida, e ele negou recentemente o Corinthians, então a torcida machucou, ele aceitou o Flamengo, então a torcida machucou. Mas o Tite, que passou pelo Corinthians, vai ser para sempre ídolo. E jamais esqueceremos o que ele fez. Cara, eu acho que o Tite ainda é muito ídolo no Corinthians. Eu conversei com torcedores do Corinthians, agora antes do jogo com o Fortaleza, em Itaquera, e a impressão que eu fiquei é de que sim, existe uma mágoa com o Tite, mas existe muita gratidão pelo trabalho do Tite no clube. O corintiano nunca vai esquecer o que o Tite fez no Timão, principalmente nas conquistas da Libertadores e do Mundial em 2012. Agora, o fato de o Tite ter dito que não trabalharia em 2023 em clube brasileiro, o Corinthians ter escancarado as portas para o Tite, de repente ele aparecer no Flamengo, isso machucou a Fiel. Tanto machucou que eu escuto de corintiano o seguinte: olha, a gente tem que ganhar sábado muito bem do Flamengo para derrubar o Tite. Mas eu desconfio que se isso acontecer, se de repente o Tite sair do Flamengo, ele vira uma grande sombra para o Antônio Oliveira. Porque o Tite não é só um grande ídolo no Corinthians, ele virou também uma referência, pelo menos era até 2023, enquanto estava no poder a diretoria, o grupo que trabalhou com o Tite. Tanto é que o Corinthians ia para o mercado e muitas vezes olhava para jogadores que brilharam com o Tite, como o Fábio Santos e como o Paulinho. Então o Tite saiu do Corinthians, mas ele deixou raízes lá, como até taticamente, porque se você pegar aí alguns treinadores recentes do Corinthians, eles tentaram fazer grandes mudanças táticas no time e não conseguiram, porque tem toda aquela cultura tática do Tite ainda por ali. Então eu acho assim, o corintiano, por mais que tenha essa mágoa, ele não consegue enxergar o Tite como um grande vilão. Fala, gente! É óbvio que o Tite é ídolo no Corinthians, pela história no clube, né? Alguns cravam, inclusive, que é o maior treinador da história do Timão. Libertadores, Mundial, enfim, não precisa nem trazer o currículo do Tite em relação ao Corinthians, e ele continua sendo o ídolo de muitos corintianos. Mas é bom lembrar que o Tite não vai estar acima do próprio clube do Corinthians. O torcedor corintiano, é óbvio também, que idolatra, que ama mais o clube do que o Tite. Isso é indiscutível. Sem falar na decepção que o Tite provocou na temporada passada, Corinthians precisando de um treinador, porque lutava contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e o Tite, que falou que não ia trabalhar em clube nenhum, na temporada 2023 aceitou o Flamengo. Aliás, até enrolou, todo mundo sabe que ele enrolou para assumir o cargo no Flamengo, para evitar estrear contra o Corinthians, por exemplo, numa Neoquímica Arena lotada e passar um baita de um constrangimento. Corinthians e Flamengo se enfrentam neste sábado. Há uma sede de vingança, sim, tá? A gente tem que admitir isso. O torcedor corintiano quer muito essa vitória, inclusive não pensando só nos 3 pontos e o que é importante para o Corinthians no Brasileiro. O torcedor corintiano quer realmente a queda do Tite, tá? Grande parte, se fizer uma enquete, vocês vão perceber que o torcedor corintiano quer a vitória do Coringão para provocar principalmente a queda do Tite por conta de ingratidão. A gente sabe que muitos torcedores consideraram o ato do Tite ir para o Flamengo e não aceitar o Corinthians um ato de ingratidão, tá certo? Enfim, vamos aguardar esse sábado,
mas você pode ter certeza que tem muito torcedor esperando, muito torcedor corintiano esperando a queda do Tite no Flamengo, uma vitória do Corinthians somada aí à demissão do técnico Tite. E quer saber? Eu não tiro a razão deles não. Um forte abraço, valeu, vem tomar um café comigo sempre. Qual?